Olá, esse é o quarto episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Estamos aqui novamente com o Daniel Presser, cervejeiro caseiro, e o seu Gerhard Beutmin, mestre cervejeiro da Eisenbahn. E hoje o assunto é preparativos. Daniel, fazer cerveja requer uma série de preparativos, não é simplesmente misturar os ingredientes e colocar em uma panela. Quais são as principais providências que um cervejeiro precisa tomar antes de produzir a sua cerveja? O principal é ter um ambiente adequado para fazer isso, né? Você vai precisar de um ambiente que tenha espaço para movimentar as panelas, que vão ser panelas grandes e vão estar quentes. E esse ambiente precisa também ser muito bem ventilado, porque a gente vai estar trabalhando com gás, com fogo alto. Então, para evitar qualquer risco, o ambiente precisa ser ventilado. Além disso, a gente precisa ter água corrente, tanto para fazer a limpeza dos equipamentos, que é um processo muito importante, todos os equipamentos têm que estar sempre muito limpos, quanto para fazer depois o processo de resfriamento da cerveja, que vai gastar um pouco de água, né? Além disso, a gente precisa também começar com a pesagem e moagem dos ingredientes, dos maltes, né? Então, por isso a gente precisa ter uma balança adequada para fazer isso e um moinho preparado para fazer a moagem desse malte. Quais são as providências com relação à higienização, para evitar que se tenha contaminação? Infelizmente não tem como ter um laboratório igual a uma indústria, mas os cuidados não deixam de ser tão importantes quanto, né? Por não ter todos esses recursos, tem que tomar bastante cuidado mesmo quando faz a limpeza. Tudo que for entrar em contato com a cerveja tem que estar extremamente limpo, e principalmente o equipamento que for usado depois na fermentação tem que estar não só limpo como sanitizado. Você precisa passar alguma coisa que mate qualquer bactéria, qualquer contaminação que possa estar lá. Na Eisenbahn tivemos um trabalho bem grande em cima disso, né, seu Guerra? Para tentar evitar a contaminação cruzada, já que a gente usava uma série de fermentos de cepas diferentes, a cerveja, a levedura de Weizenbier, a levedura de Pale Ale, a levedura das lagers, né? Então o risco é sempre muito grande de contaminação. E sem um laboratório muito bem montado, pelo menos industrialmente falando, é impossível ter consistência na qualidade da cerveja, né? Quais são os riscos que existem? O laboratório é importante, porque ele te traz os resultados, né? Agora, mais importante do que isso é, durante o processo, aí sim, cuidar para que nada aconteça. Então, as asepsias, né, os cuidados que tem que ter, seja lavação de tanque, mangueiras, conexões, né? Isso aí é vital, né? Esse cuidado, se não for feito, ele vai te contaminar uma cerveja e você é obrigado a jogar ela fora, que não tem como usar ela, né? Então se trabalha com vários tipos de fermentos, tá? Tem fermentos que são mais agressivos, se eles entrarem em contato com qualquer outro produto, eles já se propagam e modificam totalmente a cerveja existente, né? Então, principalmente o fermento de trigo, né? A Weizen, né? Ele é muito agressivo. Tem as características muito marcantes, né? Muito marcantes. De banana, de cravo. Mas quando ele contamina uma cerveja, nem sempre essas características saem, mas ele estraga completamente o sabor da outra cerveja. E na montagem dos equipamentos, quais são os cuidados necessários? O ideal é que você tenha já um espaço preparado para isso, para que todos os passos da produção da cerveja tenham o seu espaço bem definido e bem preparado, né? Então você vai ter que ter um espaço onde caibam as panelas, onde você possa ligar as conexões das mangueiras, ligar o gás, o botijão de gás tem que ficar um pouco distante de onde está acontecendo o fogo, até para não ter nenhum tipo de risco, né? E também as conexões de água precisam estar próximos, você precisa ter as conexões já feitas que você possa só encaixar e já sair usando, para não perder muito tempo, até porque tem coisas que precisam acontecer num determinado espaço de tempo. Tem que estar tudo à mão. Isso. Então, ter as coisas à mão, ter sempre uma boa preocupação com a segurança, porque a gente está lidando com gás é perigoso, né? E deixar tudo montado de uma forma que os passos da abraçagem possam seguir sem muitos atropelos. Bom, essas questões que o Daniel e o seu Guerra estão comentando aqui são muito importantes, não só pela qualidade da cerveja em si, mas também pela segurança de quem está fazendo cerveja, né? Como o Daniel comentou, a cerveja é feita com uso de gases e alguns vasos pressurizados, e isso já foi causa de acidentes graves em cervejarias, né? Seu Guerra, de explosão de tanques ou implosão de tanques de fermentação, né? Quais são os riscos envolvidos nesse processo? Na realidade, os tanques que a gente usa na cervejaria, eles são testados para uma determinada pressão,
né? Então, se essa pressão não for controlada, um tanque desses pode romper e fazer um estrago bem grande, né? Então, lógico, numa cervejaria a gente usa válvulas de redução, né? Válvulas de alívio, então é bem mais fácil de controlar. Fora isso, existe uma exigência legal que isso tem que ser aferido anualmente, né? E dentro de casa, qual o risco de explosão de uma garrafa em fermentação, coisas do tipo? Fora o uso do gás, né, o principal risco mesmo é a explosão das garrafas onde é feita a refermentação da cerveja para carbonatação. Os fermentadores que a gente usa, como são de plástico, eles, por mais que possam explodir, não vão causar um dano muito grande, além da perda da cerveja. Mas as garrafas, como elas são de vidro e elas podem explodir dependendo de como a cerveja foi feita e o quanto de açúcar foi adicionado para a carbonatação, e isso pode machucar mesmo. E é bastante comum, inclusive, por pior que seja, o pessoal que faz cerveja em casa ter garrafa explodindo. Como é que vocês controlam essa segunda fermentação em garrafa? Tá? Porque, tudo bem, a formação de CO2 vocês podem controlar pela dosagem de fermento que vocês colocam e pelo residual de açúcar que tem dentro, né? Ou até adicionar açúcar se for necessário. Mas, por exemplo, um verão bem quente, vocês têm equipamentos para controlar essa fermentação? Com certeza. Não dá para fazer cerveja com temperatura ambiente acima de 30 graus. Né? Então, tanto na fermentação quanto na refermentação na garrafa, tem que ser feito com a temperatura controlada, a temperatura adequada para aquele tipo de levedura. Né? Quanto à carbonatação, a gente, na verdade, espera a cerveja fermentar, toda ela, e depois, junto com a cerveja que a gente vai colocar na garrafa, a gente coloca um pouco de açúcar. Aí essa quantidade de açúcar que a gente coloca é que determina o quanto ela vai ficar carbonatada. O que acontece muitas vezes é que o pessoal invasa uma cerveja que ainda não terminou de fermentar, então ela tem um açúcar residual da própria cerveja e coloca mais açúcar em cima. E aí tem uma dúzia de granadas lá. Uma fermentação acima da desejada, né? E aí um risco. Bom, saindo um pouquinho da área do risco e voltando para os ingredientes e o preparo, na moagem do malte, quais são os cuidados necessários? O que a gente vai fazer com o malte, a moagem, na verdade a gente vai quebrar cada grão para expor o amido que tem dentro. A gente precisa que a casca do malte fique razoavelmente inteira, porque é ela que vai fazer a filtragem depois no processo de filtragem. Então a moagem do malte, o moinho tem que estar ajustado para acontecer isso. O grão passar, ele ser quebrado, mas não virar farinha. Né? Ele não pode ficar uma moagem muito fina, porque isso vai impactar depois na filtragem. Vai trancar a filtragem, isso. Vai entupir o filtro. E vai também danificar a cerveja, né? Porque vai extrair taninos da casca, enfim, tem um monte de... No caso da cerveja, a pesagem correta é muito importante, a dosagem correta dos ingredientes é muito importante? Com certeza, porque você não tem muito como manobrar depois que o processo da mostura passou, né? Você até pode adicionar um pouco de açúcar para fazer a cerveja ficar um pouco mais alcoólica, mas se você errar na dosagem dos ingredientes, com certeza a cerveja não vai ficar aquilo que você esperava que ela fosse ficar. Pode até ficar boa, mas vai ficar diferente. Vai ficar diferente do que você tinha em mente. Você corre o risco de ter um desequilíbrio entre, de repente, o corpo da cerveja e o teor alcoólico, o amargor. E ela fica desagradável, né? Não tão equilibrada. Tá legal. Pessoal, esse foi o 4º episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Fica o convite para que vocês continuem seguindo a gente. Temos mais 4 episódios pela frente. Até a próxima.